Criei o filho perdido de um milionário sem saber e, anos depois, descobri a verdade. Era uma noite fria e silenciosa, como muitas outras em que Sofia, uma enfermeira dedicada, terminava mais um longo turno no hospital. Ela adorava o que fazia, sentia que estava ajudando pessoas em seus momentos mais vulneráveis, mas não era fácil. Os dias eram intensos, com pacientes em constante necessidade de cuidados e colegas de trabalho exaustos como ela. Porém, havia uma certa paz no fim da noite, quando as luzes do hospital se apagavam e o ritmo desacelerava. Era como se o silêncio oferecesse a Sofia um momento para respirar, pensar e refletir. Ela estava prestes a ir embora quando algo lhe chamou a atenção. Do lado de fora, nos fundos do hospital, havia um barulho estranho, algo que não parecia ser apenas o vento ou a movimentação dos turnos de limpeza. Seu coração bateu mais forte por um instante. Curiosa e com uma leve apreensão, decidiu investigar. Caminhou lentamente pelos corredores vazios, até chegar à porta dos fundos, onde a escuridão parecia engolir a paisagem ao redor. Ao abrir a porta, Sofia sentiu o vento frio chicoteando seu rosto. A noite estava gelada, e a cidade parecia deserta. Então, de repente, ela ouviu novamente o som, com um choro fraco, abafado, quase imperceptível. Era o choro de um bebê. Seu corpo congelou por um momento. Um bebê? A essa hora, aqui fora. Seu instinto tomou conta, e ela seguiu o som, os olhos buscando ansiosamente na escuridão até que, sob uma marquise, algo pequeno e embrulhado em uma manta velha se mexia. O coração de Sofia disparou. Ela correu até o bebê, e quando se ajoelhou ao lado dele, ficou paralisada por um momento ao ver aquele rostinho frágil e indefeso. A criança estava pálida, o choro era baixo, quase como se tivesse esgotado todas as forças. O bebê estava enrolado em um cobertor fino, e Sofia pôde ver claramente que ele estava com frio, vulnerável ao vento cortante. Sem pensar duas vezes, ela o pegou em seus braços, tentando aquecê-lo com seu corpo, sentindo a fragilidade daquela vida tão pequena. Quem poderia fazer isso? Ela murmurou, olhando ao redor, como se esperasse ver alguém, uma pista, qualquer coisa. Mas a noite estava deserta. Ninguém por perto, nenhum bilhete, nada que explicasse por que aquela criança havia sido deixada ali, sozinha. Sofia sabia o que tinha que fazer. Correu de volta para o hospital, segurando o bebê firmemente contra seu peito. Ele precisava de cuidados médicos imediatos. Ao entrar pelas portas, já chamando por ajuda, os poucos colegas de plantão correram ao seu encontro. Ela rapidamente explicou a situação, e a equipe, apesar do choque inicial, agiu rápido. Enquanto o médico de plantão examinava o bebê, Sofia não conseguia tirar os olhos dele. A pequena criatura parecia tão frágil, tão indefesa, que seu coração se apertava mais a cada segundo. "Ele vai ficar bem?" perguntou, a voz embargada de preocupação. O médico assentiu, com um olhar sério, mas tranquilizador. "Está desidratado, com sinais de hipotermia, mas conseguimos estabilizá-lo. Foi sorte você tê-lo encontrado a tempo." Sofia soltou um suspiro aliviado, mas a pergunta que rondava sua mente era mais pesada: quem era aquela criança? E por que havia sido abandonada? A polícia foi chamada, e uma investigação foi iniciada para tentar localizar os pais ou responsáveis. No entanto, os dias passaram, e ninguém apareceu para reivindicar o bebê. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Era como se ele não existisse para o mundo. Com o passar das semanas, Sofia não conseguia deixar de se sentir conectada ao pequeno Gabriel, nome que ela escolheu dar à criança, pois ninguém sabia como ele se chamava. Ela o visitava todos os dias na ala pediátrica, alimentando-o, trocando suas fraldas, acalentando-o durante as noites em que ele chorava sem parar. E, com o tempo, algo dentro dela começou a mudar. Aquela não era apenas uma criança abandonada, era um ser que já fazia parte de sua vida, de sua rotina. Sofia nunca havia pensado em ser mãe, ao menos não tão cedo, mas a ideia de deixar Gabriel ir, de vê-lo ser entregue ao sistema de adoção, partia seu coração. Depois de muita reflexão, Sofia tomou uma decisão corajosa: ela iria adotá-lo. Era como se uma força maior a tivesse guiado para aquele encontro. Quando ninguém mais se apresentou, quando todos pareceram ter esquecido de Gabriel, Sofia não conseguiu virar as costas. Entrou com os papéis de adoção e, meses depois, o bebê que havia sido deixado para trás agora tinha uma mãe, uma casa, e alguém que o amava mais do que tudo no mundo. E,
Assim, a vida de Sofia mudou para sempre. O que começou como uma simples noite de trabalho se transformou em algo muito maior, algo que ela jamais poderia ter previsto. Gabriel trouxe um novo sentido à sua vida, e embora ainda houvesse perguntas sem respostas, Sofia sabia, no fundo de sua alma, que tinha feito a escolha certa. Os meses se transformaram em anos, e o vínculo entre Sofia e Gabriel só crescia. Desde o momento em que ela o pegou nos braços pela primeira vez, sabia que faria de tudo para ser a mãe que ele precisava. A vida, no entanto, não era fácil. Sofia tinha um salário modesto de enfermeira, o que significava que cada centavo era contado. Mas, por mais que faltassem luxos, nunca faltava amor. O pequeno apartamento que eles compartilhavam no centro da cidade era simples, mas transbordava afeto em cada canto. Todas as manhãs, enquanto preparava o café, Sofia se pegava sorrindo ao ouvir os passinhos de Gabriel correndo pela sala. Ele era uma criança cheia de energia, com uma curiosidade insaciável que a deixava encantada. Os cabelos castanhos cacheados, os grandes olhos atentos, e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele era o mundo de Sofia. Mamãe? Gabriel corria para seus braços, pedindo colo como sempre fazia. Ela o erguia, rindo, e o abraçava com força. Bom dia, meu anjo. Dormiu bem? Perguntava enquanto o enchia de beijos na bochecha, fazendo-o rir com o toque suave de seus lábios. Sim. Tive um sonho que estava voando com um dragão. Os olhos do menino brilhavam ao descrever sua aventura noturna, e Sofia se maravilhava com a imaginação dele. O tempo passava rapidamente, e logo Gabriel começou a frequentar a escola. Para Sofia, foi um momento cheio de orgulho, mas também de ansiedade. E se ele sentisse falta de algo? E se ele notasse que eles tinham menos do que os outros? Apesar dessas preocupações, Gabriel sempre parecia feliz. Sofia fazia o possível para garantir que ele tivesse o necessário, o uniforme limpo, os materiais escolares, e, mais importante, o carinho inabalável de uma mãe que estava sempre ao seu lado. Havia momentos, no entanto, em que a insegurança surgia. Sofia sabia que não poderia oferecer tudo o que Gabriel poderia querer ou que algumas outras crianças da escola possuíam. Ela via os pais chegando em carros luxuosos, as mochilas caras, os brinquedos eletrônicos. Gabriel, por outro lado, nunca reclamava. Ele voltava para casa com os olhos brilhando, contando histórias do que havia aprendido, das novas amizades que fez. Mamãe, você sabia que as estrelas são como o sol, só que muito longe? Ele dizia, fascinado. Eu sabia, respondia ela, sorrindo com orgulho. E, sempre que podia, Sofia fazia questão de criar momentos especiais para eles. Nos finais de semana, pegavam um ônibus até o parque da cidade, onde passavam horas correndo, brincando e, às vezes, apenas sentados juntos, observando as pessoas. Gabriel adorava subir no colo da mãe, encostando a cabeça em seu ombro enquanto ela lhe contava histórias. Conta de novo a história do dragão, mamãe. Ele pedia, a voz cheia de entusiasmo. Sofia inventava histórias com dragões, heróis corajosos e mundos mágicos, e Gabriel ouvia com os olhos arregalados de emoção. Para ele, esses momentos eram os mais valiosos, e Sofia sabia disso. Não eram as coisas materiais que faziam a diferença, mas sim o tempo e o amor que ela dedicava a ele. Às vezes, tarde da noite, quando Gabriel já estava dormindo, Sofia se sentava à mesa da cozinha, olhando para os documentos, tentando fazer o orçamento esticar mais um mês. Era nesses momentos que ela sentia o peso da responsabilidade, da necessidade de ser forte e prover para os dois. O amor que sentia por Gabriel a motivava a nunca desistir, mas não deixava de ser desafiador. Em muitos dias, ela se perguntava como conseguia. Mas, então, ela entrava no quarto de Gabriel, observava-o dormindo serenamente, o pequeno corpo envolto nas cobertas, e se lembrava de por que fazia tudo aquilo. O amor que sentia por ele a sustentava, a empurrava para frente, e a fazia crer que, de alguma forma, sempre encontraria uma solução. Enquanto isso, Gabriel crescia, tornando-se cada vez mais curioso e inteligente. Sofia frequentemente se pegava admirando a forma como ele se comportava, a maturidade que parecia além de sua idade. Ele era atento, cuidadoso, e sempre preocupado com o bem-estar da mãe. Mamãe, você está cansada? Quer que eu pegue um copo de água para você? Ele perguntava quando a via chegando em casa após um longo dia no hospital.
E Sofia, com o coração apertado de tanto amor, sempre respondia: "Não se preocupe, meu amor. Eu estou bem." No fundo, ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, tinha sorte. Tinha sorte por ter encontrado Gabriel, por ter sido escolhida para ser sua mãe, por poder compartilhar sua vida com alguém tão especial. Mas havia um mistério que, de tempos em tempos, assombrava seus pensamentos. Quem eram os pais biológicos de Gabriel? Por que o abandonaram? À medida que ele crescia, Sofia se perguntava como ele reagiria se um dia quisesse saber sobre sua origem. Ela não tinha respostas, apenas o amor imenso que nutria por ele. E, até então, acreditava que isso seria suficiente. Os anos passavam, e a ligação entre Sofia e Gabriel só se fortalecia. Ela acreditava com todas as suas forças que ele havia sido um presente inesperado, um milagre em sua vida. Gabriel, por sua vez, não conseguia imaginar um mundo sem a mãe que o amava incondicionalmente. Sofia não sabia, mas o destino guardava revelações que mudariam suas vidas para sempre. Revelações que colocariam em xeque tudo o que ela acreditava saber sobre o filho que criava com tanto carinho. O tempo passou, e a vida de Sofia se estabilizava em uma rotina familiar. Gabriel já era um adolescente, com aquela energia e curiosidade que só aumentavam à medida que crescia. Sofia continuava trabalhando no hospital, cada vez mais reconhecida por sua dedicação e competência. Porém, uma mudança significativa estava prestes a acontecer. O hospital contratou um novo cirurgião, renomado por sua habilidade e presença forte. Seu nome era Alexandre, um médico reconhecido em todo o país, mas que trazia consigo um passado doloroso que ninguém no hospital conhecia em detalhes. Sofia, como sempre, manteve seu foco no trabalho. Mas algo a perturbava desde a primeira vez que viu Alexandre. Ele tinha uma presença marcante e uma seriedade constante em seu semblante, como se carregasse um fardo invisível que o mundo ao seu redor desconhecia. Eles não se cruzavam muito no início, já que Alexandre atuava na ala de cirurgias, enquanto Sofia focava no atendimento pediátrico e emergencial. Mas um dia, o inevitável aconteceu. Uma emergência envolvendo uma criança exigiu a presença de Alexandre. O pequeno paciente precisava de uma intervenção cirúrgica urgente, e Sofia, estando de plantão, foi chamada para auxiliar na preparação do caso. Ao entrar na sala de cirurgia, ela sentiu a tensão no ar. Alexandre já estava lá, dando instruções com a voz firme, porém controlada. Quando seus olhos finalmente se encontraram, houve um momento de silêncio. Algo quase inexplicável passou entre eles, como se uma força maior os conectasse, ainda que ambos não soubessem o porquê. Com o tempo, encontros como aquele se tornaram mais frequentes. Sofia, sempre atenta às necessidades dos pacientes, e Alexandre, meticuloso e direto, começaram a trocar pequenas palavras nos corredores e nas salas de preparação. Embora o médico mantivesse uma certa distância emocional, Sofia notava uma vulnerabilidade escondida em seus olhos, algo que ela reconhecia como a dor de alguém que havia perdido muito. "Doutor Alexandre, vai ao café?" perguntou Sofia um dia, depois de um turno particularmente exaustivo. A proposta a surpreendeu quase tanto quanto ele. Alexandre olhou por um momento, como se ponderasse a oferta, antes de assentir com a cabeça. "Sim, acho que um café seria bom." Eles caminharam juntos até a pequena cafeteria do hospital, e enquanto o aroma de café fresco se espalhava pelo ambiente, a conversa fluiu de maneira surpreendentemente fácil. Não sobre trabalho, mas sobre a vida. Sofia mencionou Gabriel, o filho que ela amava tanto. Falou sobre os desafios e as alegrias de criá-lo. Por alguma razão, ela se sentiu confortável o suficiente para abrir uma pequena parte de sua vida pessoal. Alexandre, no entanto, permaneceu mais reservado, mas a cada menção de Gabriel, algo mudava em sua expressão. Havia um brilho nos olhos, uma mistura de nostalgia e dor. E então, finalmente, ele quebrou seu silêncio. "Perdi meu filho, anos atrás", disse Alexandre, em um tom baixo, como se as palavras lhe custassem mais do que qualquer cirurgia complexa. "Ele desapareceu logo após nascer, e nunca o encontrei. Nem a polícia, nem as investigações. Nada." Sofia sentiu um aperto no coração ao ouvir a história. A dor de Alexandre parecia imensa, como um buraco que jamais poderia ser preenchido. "Eu sinto muito, doutor. Não consigo imaginar essa dor", respondeu,
tentando encontrar as palavras certas, mas sem saber exatamente o que dizer. A vida seguiu, de alguma forma. Mas parte de mim sempre ficou presa naquele momento. Nunca consegui deixar isso para trás. Alexandre terminou o café e se levantou, com uma expressão mais fechada. Obrigado pelo café, Sofia. Ele saiu, deixando Sofia com um misto de tristeza e curiosidade. Algo nela queria saber mais, queria entender a dor daquele homem que, ao mesmo tempo em que era um profissional impecável, parecia estar sempre à beira do desespero. Os dias se seguiram e, conforme o trabalho os aproximava cada vez mais, uma conexão emocional começou a se formar entre eles. A dor que Alexandre carregava ressoava de maneira estranha com as dúvidas que Sofia tinha sobre o passado de Gabriel, embora ela jamais pudesse imaginar a verdade que o futuro reservava. Eles começaram a compartilhar mais do que apenas conversas triviais. Houve momentos de cumplicidade, risadas ocasionais, e, aos poucos, aquela barreira que Alexandre erguia ao redor de si começou a se desfazer. Sofia, você é uma mulher incrível. Eu não falo isso com facilidade, disse-lhe em uma tarde calma, enquanto se encontravam na sala de descanso. Ela ficou surpresa com a admissão, seu coração acelerando de leve. E você é um homem muito forte, Alexandre. Mesmo com tudo que passou. O olhar que ele lhe lançou foi cheio de algo mais profundo, algo não dito, mas claramente sentido. A tensão entre eles crescia, e o sentimento que antes era apenas uma conexão profissional transformava-se em algo mais íntimo. Com o tempo, aquele sentimento se concretizou. O toque sutil das mãos em momentos de distração, o carinho disfarçado nos olhares e, finalmente, o beijo. Um beijo que ocorreu quase sem que percebessem, em um desses dias em que o estresse e as emoções estavam à flor da pele. Foi o ponto de não retorno. A relação entre eles se aprofundou, e logo o que tinham era um romance genuíno, mas também marcado por uma sombra. O passado ainda pairava sobre Alexandre. E, embora Sofia não soubesse, o destino estava prestes a revelar uma verdade dolorosa que mudaria suas vidas para sempre. A tarde estava calma, o sol iluminava a pequena sala de estar com uma luz suave, e Sofia se preparava para mais um turno no hospital. Gabriel, agora com 16 anos, estava em casa, esperando a mãe terminar seu ritual matinal. Ele era um adolescente cheio de vida, com aquela energia e vitalidade que só os jovens possuem. Desde pequeno, Sofia o ensinara a ser responsável e cuidadoso, mas naquela tarde, algo fora de sua rotina habitual aconteceria. Sofia estava no hospital quando o telefone tocou, e seu coração parou por um segundo. Do outro lado da linha, uma voz firme e apressada explicou que Gabriel havia sofrido um acidente de bicicleta e estava sendo levado às pressas para a emergência. O sangue de Sofia gelou, e ela correu, mal conseguindo sentir as próprias pernas enquanto atravessava os corredores do hospital para chegar ao pronto-socorro. Quando chegou, viu a maca sendo levada pela equipe médica, com Gabriel inconsciente, o rosto pálido e um corte profundo na testa. O desespero a envolveu, mas ela sabia que precisava manter a calma, precisava ser forte por ele. Ela não podia deixar que o pânico a dominasse. Alexandre, que também estava no hospital naquele momento, veio ao encontro dela, percebendo a gravidade da situação. Seus olhos, geralmente tão controlados, mostravam uma preocupação genuína. Eu vou cuidar dele, Sofia, Alexandre disse, a voz firme, mas com uma nota de conforto. Ele sabia que Gabriel era tudo para ela, e aquela situação o abalava mais do que qualquer cirurgia. Sofia sentiu, o coração apertado enquanto observava Alexandre e a equipe médica levando Gabriel para a sala de tratamento. Ela ficou para trás, tentando manter a calma, mas sua mente estava em completa confusão, um turbilhão de medo, amor e impotência. Na sala de tratamento, Alexandre começou a examinar Gabriel. O jovem estava estável, mas precisaria de pontos e exames para garantir que não houvesse lesões internas. Foi nesse momento, enquanto retirava a camisa de Gabriel para verificar seus sinais vitais, que Alexandre congelou. Seus olhos caíram sobre uma pequena marca de nascença no ombro direito de Gabriel. Aquele formato inconfundível. Era a mesma marca que ele nunca conseguiu esquecer, a marca que seu filho tinha. O mundo de Alexandre parou. O choque tomou conta de seu corpo. Ele ficou ali, estático, olhando para aquela marca com uma mistura de descrença e esperança sufocante. Como isso era possível? Aquela marca, aquela criança. Gabriel. Era seu filho.
Com a respiração acelerada, ele deu um passo para trás, sua mente girando com a avalanche de revelações. Ele terminou o tratamento de Gabriel no piloto automático, a mente em uma espiral caótica. Assim que o menino foi estabilizado e levado para a sala de repouso, Alexandre saiu da sala, seu olhar fixo, os punhos cerrados. Sofia estava esperando do lado de fora, ansiosa. Quando viu Alexandre se aproximando, seu coração acelerou, mas algo no rosto dele a fez parar. Havia algo diferente em seus olhos. Algo sombrio. Como ele está? Perguntou, com a voz trêmula. Alexandre olhou fixamente, seus olhos queimando de dor e raiva. Ele vai ficar bem, disse ele, a voz controlada, mas havia algo mais. Mas preciso conversar com você. Agora. Confusa, Sofia o seguiu até uma sala privada no hospital. Quando a porta se fechou atrás deles, a atmosfera ficou sufocante. Alexandre respirou fundo, tentando manter o controle, mas a tempestade dentro dele era forte demais para ser contida. Eu preciso que você me diga a verdade, Sofia. Agora. A voz dele era grave, tensa, como se estivesse à beira de um precipício. Sofia ficou ainda mais confusa. Verdade sobre o quê? O que está acontecendo? Ele se aproximou, seus olhos furiosos, e perguntou, sem rodeios. Quem é Gabriel de verdade? O choque passou pelo corpo de Sofia como um raio. Ela sentiu o estômago se apertar, sem entender por que Alexandre estava agindo daquela forma. O que você quer dizer com isso? Gabriel é meu filho. Eu o adotei quando ele era um bebê, você sabe disso. Alexandre balançou a cabeça, incrédulo. Não, Sofia. Gabriel não é apenas seu filho adotivo. Ele é meu filho. O filho que eu perdi anos atrás. Eu vi a marca de nascença. A mesma marca que ele tinha quando nasceu. Ele é o meu Gabriel. Sofia ficou boquiaberta, incapaz de processar o que Alexandre acabará de dizer. O mundo à sua volta parecia ter se dissolvido em uma névoa de confusão. Como isso era possível? Gabriel? O filho perdido de Alexandre? Não podia ser. Isso não pode ser verdade, disse ela, sua voz trêmula e fraca. Não pode ser verdade? Alexandre deu um passo à frente, sua raiva agora misturada com dor. Como você não sabia? Como você pôde adotar meu filho sem saber quem ele realmente era? As lágrimas se formaram nos olhos de Sofia. Ela estava sendo acusada de algo que não compreendia. Sua mente girava tentando encontrar uma explicação, uma lógica para tudo aquilo. Eu juro que não sabia, ela disse, soluçando. Eu encontrei Gabriel, ele foi abandonado. Não havia nada que indicasse quem eram os pais. Eu nunca soube que ele era seu filho, Alexandre. Eu nunca esconderia algo assim de você. Nunca. A raiva de Alexandre começou a se dissipar, transformando-se em uma dor profunda. Ele queria acreditar nela, mas a dor de tantos anos de busca e sofrimento o impedia de ver claramente. Eu não sei o que fazer, disse ele, finalmente. Sua voz quebrou, e Sofia pôde ver que por trás daquela fúria havia um homem destroçado, um pai que havia perdido tudo. Sofia se aproximou dele, tentando tocá-lo, mas ele recuou, ainda processando a realidade. Alexandre, eu te juro, eu amei Gabriel desde o momento em que o encontrei. Ele é meu filho, e agora sei que também é o seu. Nós dois o amamos. Por favor, me escuta. Ele balançou a cabeça, como se ainda tentasse reunir os pedaços de sua mente. Eu preciso de um tempo, Sofia, e com essas palavras, ele saiu da sala, deixando Sofia em lágrimas, devastada pela descoberta que abalaria suas vidas para sempre. A dor no peito de Sofia ainda era palpável. Alexandre havia saído daquele hospital deixando um rastro de destruição emocional que ela nunca poderia imaginar. Nos dias que se seguiram à revelação devastadora, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Sofia sabia que o relacionamento deles estava abalado, talvez irreversivelmente. Mas o que mais a aterrorizava era a incerteza em torno de Gabriel. Agora que Alexandre sabia a verdade, o que viria a seguir? A resposta não demorou. Uma manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Sofia ouviu batidas na porta. Ao abri-la, foi recebida por um oficial de justiça que lhe entregou um envelope formal.
Com as mãos trêmulas, ela o abriu, lendo as palavras que tanto temia. Alexandre estava entrando com um processo pela guarda de Gabriel. Seu mundo desabou mais uma vez. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, os papéis à sua frente, mas a mente em completa desordem. A ideia de perder Gabriel, o menino que criará com tanto amor e dedicação, era insuportável. Ele era o filho dela, o filho que ela acolhera em seus braços quando ninguém mais o queria. E agora, Alexandre queria tirá-lo dela. Queria desmembrar a única família que Sofia conhecia. Naquela noite, quando Gabriel já estava na cama, Sofia ficou acordada, olhando para o vazio. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. A vida, que sempre fora difícil, agora parecia cruel demais para ser suportada. Ela sabia que precisava lutar, mas como lutar contra o pai biológico de Gabriel, contra um homem que ela amava, mas que agora via como inimigo? Enquanto isso, Alexandre, consumido por um misto de dor e raiva, estava determinado a recuperar o tempo perdido. Ele sentia que Gabriel lhe fora roubado, que cada momento da vida de seu filho lhe fora arrancado injustamente. A cada dia que passava, ele alimentava a ideia de que Sofia sabia mais do que dizia, que ela tinha mantido Gabriel longe dele por algum motivo egoísta. Esse pensamento o corroía por dentro. Quando o processo judicial começou, os advogados de ambos os lados começaram a desenhar um quadro devastador. Para Alexandre, o argumento era claro: ele era o pai biológico, e Gabriel, agora que a verdade viera à tona, merecia estar com ele. Para Sofia, a luta era desesperada. Ela era a mãe que criará Gabriel desde o momento em que ele for abandonado, a única mãe que ele conhecera. O processo se transformou rapidamente em uma guerra, com Gabriel preso no meio do fogo cruzado. Os dias nos tribunais eram exaustivos. Sofia mal conseguia suportar o olhar de Alexandre do outro lado da sala, aquele homem que uma vez fora seu amor, mas que agora se transformará em seu adversário. Durante os depoimentos, ela contou sua história de adoção com lágrimas nos olhos, reafirmando que nunca soubera da verdadeira origem de Gabriel. Alexandre, por outro lado, mantinha-se firme em sua crença de que algo havia sido ocultado dele. "Eu jamais esconderia algo assim de você, Alexandre." Ela disse em um momento de desespero, as palavras quase sufocadas. "Eu não sabia. Gabriel sempre foi meu filho. Eu o amei desde o primeiro momento." Mas Alexandre não conseguia ouvir. A dor da perda e da traição estava profundamente enraizada nele, cegando-o para qualquer explicação razoável. Então, no meio da batalha judicial, uma reviravolta inesperada aconteceu. Laura, a ex-esposa de Alexandre, foi convocada a depor. Ela parecia relutante, visivelmente desconfortável ao ser chamada para falar. Seus olhos evitavam os de Alexandre enquanto ela tomava seu lugar no tribunal. Havia um silêncio pesado no ar, como se todos soubessem que algo estava prestes a ser revelado. O advogado de Sofia começou com perguntas simples, mas logo direcionou o interrogatório para o desaparecimento de Gabriel. Laura, que até então havia mantido uma fachada de frieza, começou a demonstrar sinais de nervosismo. E então, a verdade, há tanto tempo oculta, finalmente veio à tona. Eu sabia o tempo todo", disse ela, com a voz fraca, os olhos baixos. "Eu sabia onde Gabriel estava." As palavras dela ecoaram na sala, chocando todos os presentes. Alexandre ficou paralisado, seus olhos fixos nela, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. "O que você está dizendo, Laura?" Alexandre perguntou, a voz incrédula. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas, enquanto lutava para continuar. "Eu não queria ser mãe. Nunca quis. Quando Gabriel nasceu, eu não conseguia lidar com a responsabilidade. E quando ele desapareceu, eu deixei que as pessoas pensassem que ele havia sido sequestrado. Foi a minha maneira de escapar." O tribunal ficou em silêncio absoluto. As revelações eram como golpes diretos no coração de Alexandre. Ele não conseguia falar, apenas olhar para a mulher com quem compartilhara uma vida e que agora admitia ter destruído tudo. Laura continuou, as palavras saindo com dificuldade. "Eu sabia que Gabriel estava vivo. Sabia que ele havia sido encontrado e que estava em um hospital, mas eu queria o divórcio. Achei que, se o bebê desaparecesse, seria mais fácil me livrar do casamento também. Eu nunca disse nada porque eu sabia que você me odiaria." A raiva e o choque no rosto de Alexandre eram impossíveis de esconder.
Tudo aquilo pelo qual ele sofrerá por tantos anos, a culpa que carregara, as noites sem dormir pensando em seu filho. Tudo era resultado das ações de Laura. Ela havia deliberadamente destruído sua vida, e ele jamais soubera. Sofia, do outro lado da sala, assistia à revelação com o coração partido. Finalmente, a verdade estava à mostra. Ela não tinha sido a culpada, nunca soubera da verdade. Alexandre, consumido pelo peso da confissão de Laura, olhou para Sofia, e naquele olhar, havia uma dor indescritível. O silêncio no tribunal após a confissão de Laura parecia eterno. Alexandre, ainda preso àquele momento devastador, sentiu seu mundo ruir. Todos os anos de sofrimento, de culpa, de busca incessante por respostas se dissolveram diante de uma verdade que ele jamais poderia ter imaginado. Sua ex-esposa, a mulher com quem compartilhara sua vida, havia orquestrado o desaparecimento de seu filho. Por um capricho egoísta, ela havia destruído sua chance de ser pai desde o começo. Sofia, por sua vez, sentia-se aliviada e exausta. Tudo pelo que havia lutado, tudo que sempre defenderá, finalmente estava claro. Ela nunca mentiu, nunca escondeu nada. Sua única culpa havia sido amar Gabriel com todo o seu coração, mesmo sem saber que ele carregava o peso de um passado oculto. Após o julgamento, que, com as revelações de Laura, rapidamente se inclinou a favor de Sofia, os dias que seguiram foram de completa incerteza. Sofia não sabia o que esperar de Alexandre. Havia uma dor visível nos olhos dele que ia além das palavras. Ele, que tanto havia sofrido com a perda de Gabriel, agora tinha que lidar com a culpa de ter duvidado da única pessoa que sempre esteve lá para seu filho. Um dia, enquanto Sofia preparava o jantar, ouviu batidas suaves na porta. Seu coração acelerou de imediato, como se algo em seu interior soubesse quem estava do outro lado. Ao abrir a porta, lá estava Alexandre. Ele parecia mais abatido do que nunca, os ombros tensos e o olhar carregado de uma mistura de arrependimento e dor. Sofia, ele começou, a voz vacilante. Posso entrar? Ela hesitou por um momento, sentindo a tensão entre eles. Mas algo dentro dela a impulsionou a abrir espaço para ele. Alexandre entrou, os olhos vagando pelo pequeno apartamento, um reflexo da vida simples, mas cheia de amor, que Sofia e Gabriel compartilhavam. Eu não sei por onde começar, disse ele, finalmente, parando no meio da sala. Não há desculpas suficientes para o que eu fiz, para as coisas horríveis que eu disse e pensei. Ele respirou fundo, lutando contra as emoções que borbulhavam em sua garganta. Eu estava tão cego pela dor que não conseguia ver o que sempre esteve diante dos meus olhos. Sofia ficou em silêncio, permitindo que ele desabafasse. Era o momento que ela tanto temia, mas também ansiava. O momento em que, talvez, eles pudessem, de alguma forma, curar as feridas profundas deixadas por tudo o que havia acontecido. Quando Laura admitiu o que fez, foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Tudo que eu acreditava ser verdade, todo o ódio que guardei, toda a culpa que carreguei, ele balançou a cabeça, os olhos marejados. E eu percebi que, durante todo esse tempo, você esteve lá para Gabriel. Você foi a mãe que ele sempre precisou, e eu o deixei. Eu deixei você carregar esse fardo sozinha. Sofia, ouvindo aquelas palavras, sentiu uma lágrima escapar de seus olhos. Aquele era o Alexandre que ela conhecia, o homem forte, mas com uma capacidade imensa de sentir. Mesmo com todas as dores do passado, ele estava ali, vulnerável, disposto a reconhecer seus erros. Alexandre, eu nunca quis tirar Gabriel de você, ela disse, com a voz calma, mas carregada de emoção. Eu só queria dar a ele o que ninguém mais lhe ofereceu. Amor, cuidado, um lar. E nunca imaginei que ele fosse seu filho, eu juro que nunca soube. Mas agora, sabemos a verdade. E Gabriel, ele precisa de nós dois. As palavras de Sofia pairaram no ar por um momento, e Alexandre as absorveu como um bálsamo para sua alma. Ele deu um passo à frente, a voz suave, quase implorando. Eu sei que errei de tantas maneiras, Sofia. E sei que não tenho o direito de pedir isso, mas, será que ainda podemos ser uma família? Não por causa de um tribunal ou de uma disputa. Mas porque Gabriel merece isso. E, porque eu preciso de você, mais do que jamais precisei de alguém. O coração de Sofia se apertou. Ela sabia que a decisão que tomaria ali moldaria o futuro de todos eles.
O amor que sentia por Alexandre nunca desaparecera completamente, mesmo com toda a dor que atravessaram. E o amor que compartilhavam por Gabriel era a força que poderia, talvez, superar até as tragédias mais profundas. Sofia deu um passo à frente, colocando a mão suavemente no braço de Alexandre. Vamos fazer isso juntos, Alexandre. Por Gabriel. Por nós. Ele a olhou, surpreso, mas aliviado. Um peso parecia cair de seus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, ele esboçou um sorriso, pequeno, mas genuíno. Sofia o abraçou, e naquele momento, o passado cheio de segredos e mágoas parecia finalmente dar lugar a um futuro mais brilhante. Nos dias seguintes, a reconciliação entre eles foi gradual, mas real. Gabriel, que até então estava alheio à profundidade do que acontecerá, começou a perceber as mudanças ao seu redor. Seus pais, porque, sim, agora ele tinha pais de verdade, estavam juntos. Havia harmonia na casa, risadas suaves e conversas que antes haviam sido substituídas por silêncios desconfortáveis. Certa noite, enquanto estavam todos à mesa de jantar, Gabriel olhou de um para o outro e perguntou: Então, nós somos uma família agora? Sofia e Alexandre se entreolharam, sorrindo com o coração aquecido. Sim, filho, respondeu Alexandre, colocando a mão no ombro de Gabriel. Somos uma família. E sempre seremos. A vida, é claro, não seria perfeita. Eles ainda precisavam enfrentar os desafios do cotidiano e curar completamente as feridas deixadas pelo passado. Mas, juntos, sabiam que o amor que os unia era mais forte do que qualquer dor ou segredo. E assim, com o tempo, a vida de Gabriel, Sofia e Alexandre começou a tomar uma nova forma. Não uma família perfeita, mas uma família real, construída em amor, perdão e resiliência. 6 anos se passaram desde aquele momento decisivo que uniu Sofia, Alexandre e Gabriel como uma verdadeira família. A vida havia se transformado de formas que eles jamais poderiam ter imaginado, e a dor do passado agora parecia uma memória distante, substituída por momentos de amor e felicidade. Naquela tarde ensolarada, Gabriel corria pelo jardim da casa, brincando com sua irmãzinha, Clara, que tinha apenas 2 anos. Os risos da pequena Clara ecoavam pelo quintal, enchendo o ar com uma alegria pura e contagiante. Ela corria atrás de Gabriel, tentando alcançar o irmão mais velho que, com um sorriso enorme no rosto, fingia que estava sendo pego, apenas para fazê-la rir ainda mais alto. Sofia e Alexandre estavam abraçados ao lado, sentados em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. A cena que observavam era, para eles, o símbolo de tudo que haviam superado e conquistado juntos. O sorriso de Sofia, suave e cheio de paz, refletia a serenidade de quem havia encontrado o verdadeiro significado da vida. Alexandre, por sua vez, apertava sua mão com carinho, com o olhar fixo nos 2 filhos. Quem diria que estaríamos aqui, hein? Comentou Sofia, com um sorriso, a cabeça repousando no ombro de Alexandre. Ele assentiu, suspirando com satisfação, sem tirar os olhos de Gabriel e Clara. Não consigo imaginar uma vida diferente, respondeu, a voz calma e carregada de emoção. É isso que sempre busquei, mesmo sem saber. O vento suave balançava as folhas da árvore acima deles, como se até a natureza estivesse em paz naquele momento. Sofia virou-se para Alexandre e, com os olhos cheios de amor, disse: Nós conseguimos. Depois de tudo, somos uma família. Uma verdadeira família. Alexandre a olhou, sorrindo. Havia tanto ali, naquele olhar. Gratidão, amor, e acima de tudo, uma felicidade genuína que ele achou que jamais sentiria. Ele beijou sua testa com carinho e sussurrou: Sim, Sofia. E você foi a base de tudo isso. Gabriel, ao perceber os pais observando, pegou Clara no colo e veio correndo até eles. A menina gargalhava, agarrada ao pescoço do irmão. Olha só, quem está vindo, disse Sofia, rindo. A pequena aventureira. Acho que Clara é mais rápida do que eu, brincou Gabriel, colocando a irmã no chão, enquanto ela correu para os braços de Sofia. Sofia abraçou a filha, sentindo o calor daquela criança que havia completado ainda mais sua família. Gabriel se sentou ao lado de Alexandre, jogando o braço sobre o ombro do pai. Não poderia pedir por algo melhor, Gabriel disse, com um sorriso que carregava a mesma serenidade de seus pais. É isso. Nossa família está completa. Sofia e Alexandre trocaram um olhar emocionado.
Aquilo era mais do que felicidade. Era a certeza de que, juntos, haviam superado tudo e, no fim, encontrado a verdadeira essência do que significa amar e ser amado. Essa história te tocou de alguma forma? Compartilhe sua opinião nos comentários, vou adorar saber o que mais te emocionou. E se gostou, deixe seu like, ele é muito importante para mim. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo recomendado, tenho certeza de que você vai adorar continuar essa jornada com a gente.